da nossa terceira aula. E aqui eu quero te dizer por que que muitas pessoas começam a investigar, vão atrás da causa, mas param no meio do caminho. Elas até entendem, né? Elas entendem que existe uma causa que talvez não seja física, mas elas não avançam, né? Na terapêutica disso, na busca pelo diagnóstico e na terapêutica disso. Então, o que que acontece? Você até pode dizer assim, né? Eu sei que eu tô estressada, eu sei que eu preciso me acalmar, eu sei que eu preciso fazer terapia, eu sei que eu preciso de remédio, eu sei que eu preciso isso e aquilo outro. Mas você não busca ajuda, ou você não. Ou busca ajuda até, e isso melhora por um tempo, mas depois as coisas voltam para o mesmo lugar. E eu digo isso por quê? Porque existem causas mais profundas que levam para esse lugar e que exigem o que a gente chama uma cura psíquica, né? E essa cura psíquica se dá por meio de outros processos, como por exemplo, processos alquímicos, tá? Então, o que que acontece? Você tem que ter uma coisa clara na tua cabeça, que entender isso não vai reorganizar o teu sistema nervoso sozinho. Insights puros e simples, eles não vão substituir um método. E a autonomia sem a tua estrutura vai virar uma repetição sofisticada. Eu entendo, mas eu volto atrás. Eu entendo, mas eu volto para aquele lugar. Entende? É a corrida dos ratos, né? Então o corpo não vai mudar porque você entendeu. Ele vai mudar quando algo diferente é sustentado por um longo tempo e ao longo do tempo. E o que significa isso, Carla, muitas vezes? Desde mudança de reconfiguração neuronal mesmo, entender que existe um processo, entender que existe o cérebro racional e o cérebro onírico, ou o cérebro da energia, que a gente fala, energia criativa, energia co-criadora, e o cérebro da energia executora, e que não adianta você ficar com a balança pendendo só para um lado dele, você vai adoecer por causa disso, que isso vai te trazer para dois caminhos, que é o caminho da sobrevivência versus o caminho do viver, que é o que a gente fala muito na nossa parte terapêutica. E por isso que muitas vezes você precisa instituir uma jornada de acompanhamento, de processo, de entendimento, de diagnóstico e de contenção, tá? É por isso que os sintomas antigos eles não se resolvem sozinhos. Eles vão precisar que você esteja presente nessa resolução. Método, processo, tempo, né? Conhecimento, tá? Então, por isso, por esse motivo, eu trago aqui a possibilidade de dois caminhos para vocês. Tá? Então, tem algumas pessoas que vão precisar de um acompanhamento mais aprofundado nesse lugar. Outras já percebem e querem aprender a enxergar os sintomas assim, inclusive para ajudar outras pessoas, especificamente profissionais de saúde que queiram ajudar os seus pacientes. Então, para isso, a gente tem duas possibilidades. A gente tem ou o acompanhamento terapêutico com as minhas consultorias que são individuais, pormenorizadas e trabalhadas especificamente para cada caso, é um acompanhamento médico mesmo, tá? E para os profissionais de saúde, a gente tem a formação Vortex. Para ambos, eu vou deixar as informações aqui embaixo para que vocês compreendam a necessidade que vocês têm nesse momento e como eu posso ajudar melhor a vocês. Além de a gente ter alguns outros materiais também que estão à disposição, tanto nas nossas redes e etc, tá bom? Mas falando dos princípios terapêuticos da medicina simbólica. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso, é que existem dois caminhos. Existe o caminho do sobreviver e o caminho do viver. O caminho do sobreviver, ele tá muito, muito pautado na energia de execução. E aí a gente traduz isso energia do masculino, vamos colocar assim, tá? E isso não tem nada a ver com gênero, tá? Feminino e masculino. Isso é como a nossa psique compreende as energias. Então, essa energia é a energia assim, ó, é linear, é do fazer, é do início ao fim, é a mesma, né? Cronologia, é o checklist, tá? Então, essa é a energia do fazer. A energia do criar, cocriar, nutrir, gerar, ela é uma energia que não é linear, que não depende de força, ela tem potência. Ela é, entre aspas, caótica e a organizadora do caos. A gente coloca, né, em termos de psique, como se fosse a energia do feminino, a energia escura, da lua, a energia do homem masculino é do sol, né, para fora, a da mulher é para dentro, escura, é o útero, é o vaso, é o receptáculo. Recebe o caos, organiza aquele caos, coloca em linearidade. Mas isso não acontece num tempo linear. Isso não acontece aos olhos, ela é mais a do sentir, do intuir, tá? O problema, o grande problema, o problema central dos sintomas recorrentes, eu digo assim, até de uma maneira geral, é justamente que existe um desequilíbrio nesta balança. E aí o corpo vai gritar naquilo que aquela pessoa precisa trabalhar
dentro dela em relação a processos alquímicos, operações alquímicas. Alquimia é algo profundo e complexo, mas que, traduzindo em miúdos, vai te dar a resposta que muitas vezes nenhum exame, nenhum médico, nenhuma terapia, nenhum remédio te deu, tá? E isso já está dentro da sua psique. E quando o corpo fala, é o último nível de conversa. Isso começa nos sonhos, vem para sincronicidades para o dia a dia e acaba no nosso corpo físico através dos sintomas. E aí os sintomas se relacionam com essas operações. Vou dar alguns exemplos. Quando a gente está falando de, por exemplo, dores articulares, dor nas articulações, né? No joelho, de se dobrar, esticar e tudo mais. A gente está falando de separatio, operação de separação, de cortar com fios, pessoas, ambientes tóxicos, crenças tóxicas dentro de nós que estão nos adoecendo. Aí, para muitas pessoas, dependendo do lugar da articulação, ela vai querer dizer de algum ponto específico. Isso é bem profundo. Por exemplo, a gastrite, né, que a gente fala, aquela dor, a queimação, dor em queimação. Isso, queimação é a calcinatio, a operação do fogo, operação alquímica do fogo. O que ela diz respeito, cara? Ela diz, ela fala, ela traduz para nós coisas que o ego queria, né? Ou seja, eu queria que fosse feito assim do meu jeito, porque eu quero, mas que não tem a ver com o teu caminho principal, com o teu caminho de individuação, de chegada na tua melhor versão, no self-imago Dei, como a gente fala. E aí, como você não entende isso, o que acontece? Queima, o estômago queima, o esôfago queima, o pão queima, o arroz queima, né? A gente falando das sincronicidades da vida, isso acontece simultaneamente, tá? Outro exemplo muito clássico, dor de cabeça, dor cervical, sobrecarga, controle, quer ter o controle das coisas. E você tem que entender, meu amor, se você não entendeu ainda, que muito pouco, sobre muito poucas coisas a gente tem controle na vida, né? A gente tem controle sobre como a gente, sobre as coisas que dizem respeito a nós, intimamente a nós, ao nosso autoconhecimento e às nossas questões internas. E no máximo, como a gente reage às questões internas dos outros. Agora, achar que a gente tem controle e ação sobre as coisas internas dos outros e mais ainda sobre os eventos que não estão na nossa concepção, ou seja, queira dizer você como queira, aos eventos que têm relação direta com o universo, com a força maior, com Deus, com Jesus, com quem você queira chamar dessa consciência maior, você tem que entender, meu bem, nós não temos nenhum controle sobre isso. E quanto antes você entende isso, antes você solta o controle. E quando você solta o controle, incrivelmente, as enxaquecas que não acham causa nenhuma em nenhum lugar, elas melhoram. E aí os teus sonhos vão mudando, as sincronicidades começam a aparecer. Ou seja, a gente tem uma miríade de coisas para conversar, miríade de sintomas. Esse mapeamento ele é muito peculiar de cada pessoa. Eu vou deixar nos materiais aqui descritivo do que os principais sintomas têm em relação com esse mapeamento simbólico, tá? E eu vou esperar vocês em um dos nossos programas, seja ele no acompanhamento, caso você tenha sintomas e queira investigá-los além só do físico e resolvê-los, nos nossos acompanhamentos individuais exclusivos, ou para entender melhor todo esse rolê na formação completa da medicina simbólica, na formação Vortex, certo? Espero que esse mapa inicial possa te ajudar, e se esse conteúdo te trouxe mais clareza do que alívio, ele cumpriu o seu papel. Clareza é o primeiro passo real para qualquer mudança. Apenas compreenda isso e eu te espero na continuação, caso você veja que é o seu momento de adentrar esse conteúdo.